Eu quero convidar a igreja para que você abra a tua Bíblia no livro de Atos 16, versículos 27 ao versículo de número 29. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aleluia. Pai querido, esta é a palavra que o teu Espírito, Ele, Deus, ministrou ao meu coração. Então, Pai, nesta noite compartilha, ó Deus, traduz esse texto, Deus, este princípio, aplica, Deus, esta palavra, e que seja uma noite de cura, uma noite de milagre, uma noite, Deus, de transformação. Ó Deus, que a palavra, Deus, que foi colocada, Pai, ela seja clara em cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Esse texto conta para nós uma experiência que o apóstolo Paulo, ele vivenciou na sua atividade ministerial. É um texto interessante. Esse homem de Deus, ele foi preso porque estava fazendo a obra de Deus. Ele foi açoitado, humilhado e foi colocado num cárcere muito difícil para ser sentenciado no outro dia. E o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles decidiram celebrar a Deus um momento de louvor e adoração. E o louvor chegou ao trono do Pai, e Deus respondeu do céu com glória, com poder, trazendo um livramento, um terremoto, e um milagre grande aconteceu. Esta é a narrativa. Mas nesta noite eu quero convidar você para que a gente pare para pensar um pouco e olhar um pouco uma verdade linda desse texto, não de Paulo, nem de Silas, nem do poder de Deus manifesto. Eu quero nessa noite convidá-los com temor e tremor para olharmos o carcereiro. Olharmos o carcereiro. E eu quero nesta noite que o Espírito de Deus nos faça enxergar aqui uma preciosidade nesse homem que a Bíblia apenas o identifica pela sua função, pelo seu cargo, pelo seu posto, carcereiro. Esse homem não tem nome na Bíblia. Esse homem, ele é identificado pelo cargo, pela função que ele exerce com muita excelência. Há uma palavra de Deus muito séria dentro desse texto. Eu quero destacar nesta noite apenas a ministração do apóstolo Paulo, muito certeira e contundente, que está no versículo 28. E vamos olhar esse texto e vamos caminhar dentro desse texto. A cidade é a cidade de Filipos. É uma cidade que tem apenas uma única cadeia, uma única unidade carcerária. E esse homem, ele é o encarregado dessa cadeia, ele é o carcereiro. É ele que tem as chaves, que possui as chaves, que abre aquelas celas.
É ele que tem sobre os ombros dele o dever de cuidar da integridade física dos presos e não permitir que algum preso escape daquela prisão. Capítulo 16, no versículo anterior, no versículo mais exatamente no 23, nós vamos encontrar uma ordem que este homem recebeu. 16 e 23 diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Esse homem recebeu uma ordem das autoridades, não do cárcere, mas das autoridades palacianas. Carcereiro, você pegue esses presos, Paulo e Silas, e guarde eles com todo cuidado, com toda segurança. E foi exatamente o que esse homem fez. Ele conduziu esses homens, os presos, para um cárcere interior, e prendeu eles no tronco, e estavam todos presos e acorrentados naquele tronco. E depois de tudo vistoriado, depois de tudo observado, diz a Bíblia que o carcereiro, por volta da meia-noite, ele foi tirar o seu sono, o seu momento de descanso. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam celebrando a Deus um culto profético, com louvor e com orações, e adorando a Deus com toda intensidade. E diz a Bíblia que de repente Deus interveio com um poder que veio do trono, e aquele poder entrou naquele cárcere e destruiu, porque provocou um terremoto, e as cadeias se romperam, as portas se abriram, e o carcereiro acordou. E quando o carcereiro acordou, o texto que nós lemos e nós destacamos, esse carcereiro sacou de sua espada e tomou uma decisão. Esse carcereiro puxou de sua espada e decidiu que ele iria tirar a sua própria vida. E quando esse homem está com a espada pronta para fazer com que a espada cortasse o seu próprio corpo, penetrasse no seu próprio corpo, tirando-lhe a vida, o texto diz que Paulo, de dentro desse cárcere, nessa escuridão toda, por certo ele consegue enxergar o reluzir daquele aço da espada através da luz lunar, com toda certeza. Não havia luz, talvez uma lua brilhante fez com que reluzisse aquele aço daquela espada. E o apóstolo Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, não te faças. O apóstolo Paulo deixa muito claro nesse texto que não era ele que estava prejudicando aquele carcereiro, não era também Deus que prejudicava aquele carcereiro, não era também as autoridades sobre ele que o prejudicavam. A concordância do texto é clara. Paulo, ele define com muita precisão que quem fazia mal a quem era o próprio sujeito, era o próprio carcereiro que estava se ferindo, se machucando. Não te faças nenhum mal, você não pode se ferir, você não pode se machucar a si mesmo, não faça isso, pare, não faça isso, não te faças nenhum mal. Eu quero nesta noite começar a trabalhar com a seguinte construção: até onde, até que ponto, você, nós, entendemos, discernimos que nós estamos nos automutilando, que com nossas atitudes e comportamentos nós estamos a si
mesmo se machucando. Até que ponto eu sou capaz de entender isso? Até que ponto você é capaz de entender isso? Paulo não diz que foi o diabo que estava por trás daquilo. Carcereiro, o diabo quer tirar a tua vida. Carcereiro, eu quero que você morra mesmo. Carcereiro, as autoridades querem que você morra. Não te faças nenhum mal. Ou seja, é você próprio que está se machucando, se ferindo. Primeira pergunta nesta noite é: até que ponto eu sou capaz de entender isso? Até que ponto você é capaz de entender isto? Que alguma coisa que você está fazendo em prejuízo próprio. Até que ponto você é capaz de entender isto? A segunda colocação que eu quero fazer nesta noite, a partir do carcereiro, é: o que motivou o carcereiro a decidir que naquela noite, daquele terremoto, em razão do terremoto, e deduzindo ele que os presos tinham fugido, ele decidiu, em razão disso, cometer suicídio, se matar, tirar a sua própria vida. O que foi? O que motivou esse homem a fazer isso? Sabe o que eu descubro na Bíblia, irmãos? Por isso eu falei, eu quero pensar sobre esse homem. O elevado senso de honra que esse homem possuía. Esse homem tem um senso de honra tão grande, que ele não quis empurrar com a barriga. Ele podia dizer: isso aí foi, olha, autoridades, fugiram todos, e a culpa não foi minha. Houve um terremoto e as portas se abriram e todo mundo fugiu, e não deu tempo para prender ninguém. Ele podia dar uma desculpa esfarrapada. Ele podia dizer qualquer coisa: olha, eles fugiram, mas não foi culpa minha. Um abalo sísmico afetou tudo e todo mundo fugiu, mas não foi culpa minha. Mas esse homem, quando decide tirar a sua própria vida, porque ele deduz que todo mundo fugiu, é porque esse homem tem um senso de responsabilidade, um senso de honra, que merece o nosso reconhecimento hoje. Aí eu comecei a olhar na Bíblia que tem pessoas que têm um senso diferenciado de honra. E você conhece muito bem algumas pessoas na Bíblia, que o senso que Deus dotou essas pessoas, elas são capazes de se prejudicar, para que outros não passem por uma situação um tanto quanto pior. E o homem que eu quero pensar nesta noite é José. E você conhece a história de José. A história de José é muito linda. O texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada significa com um compromisso matrimonial. Havia uma aliança matrimonial que iria se concretizar no dia certo, no tempo certo. E lá está José, um carpinteiro, que está comprometido e compromissado com uma moça judia chamada Maria. E esse compromisso é um compromisso de honra entre os dois. Ele não olha para nenhuma moça e ela também não olha para nenhum rapaz. Eles decidiram que se preparam em santidade para o casamento. E o texto diz para nós assim: de repente, é lindo a narrativa de Mateus, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Um rapaz que está noivo de uma moça, e de repente esse rapaz descobre que a noiva dele está grávida. Isso deu um curto-circuito na cabeça de José. Isso não conseguiu ser processado lá dentro. Mas como a minha noiva, nós nunca tivemos intimidade. Nós nunca tivemos uma área meia nebulosa. Nós nunca tivemos. Nunca. Estamos nos guardando para o casamento em santidade. E ela está grávida.
Aí a Bíblia diz, irmãos, é demais esse texto. Mas José, seu esposo, compromissado, comprometido, aliançado que casaria com ela. Mas José, seu esposo, vírgula, sendo justo e não a querendo infamar, ele decide deixá-la secretamente. Na verdade, quando José decide deixar Maria secretamente, uma moça que agora está grávida, numa comunidade pequena, o que na verdade José está fazendo para ele? Ele está puxando sobre ele o carimbo da culpa. José está puxando para ele a acusação. Ele é o sem caráter, ele é o desqualificado, ele é o criminoso que desonrou uma moça. Quando ele decide fugir, ele não foge para escapar o seu corpo. O texto está muito claro. Ele decide fugir, olha esse texto, não a querendo infamar. O que José não quer é que Maria seja envolvida. Então vai ser como um estupro. Eu quero que a notícia corra que eu a forcei, eu fiz isso e eu fujo por causa disso. O carcereiro decide tirar sua própria vida porque deduziu que todos haviam fugido. O que motivou o carcereiro? O mesmo princípio de José, um sentimento de honra, um sentimento de caráter, um sentimento de compromisso com as coisas, um sentimento. Então, por causa disso, eu me mato, por causa disso, eu vou fugir secretamente, porque eu fugindo, a notícia vai correr. O sem vergonho, o sem caráter, fugiu, ele fugiu, e desonrou a moça, a vítima. Ele deseja, ele puxar a pena dessa culpa. Sabe, irmãos, esse texto de Atos, nesta noite, ele mexeu comigo a partir dessa decisão, desta palavra que Paulo fala para esse homem: não te faças nenhum mal. Agora eu quero olhar esse texto a partir de um outro prisma. Quem fala com quem? Quem fala nesse texto, a palavra imperativa, não te faças nenhum mal, é o preso falando para alguém que não é preso. É o preso falando para a autoridade. É o preso que fala para alguém que lhe é superior. É o desqualificado que fala com o qualificado. O carcereiro podia dizer: quem é você, seu preso? Quem é você, seu sentenciado? Quem é você para falar comigo? O que você pensa que você é? O tema que Deus trouxe ao meu coração para essa mensagem é um tema exatamente a partir dessa ironia, que é o preso que ministra a quem teoricamente está livre, está solto. Papéis corretos ou papéis invertidos? Papéis corretos ou papéis invertidos? Sabe, irmãos, até que ponto eu estou pronto para ser ministrado e exortado e ser chamado a atenção por alguém que teoricamente está num nível abaixo do nível que teoricamente eu penso que estou, e você pensa que está? Domingo retrasado eu ainda estou sob o peso da palavra que o pastor Eliezer contou, que alguém falou com ele uma palavra de Deus, e esse alguém, segundo ele, era alguém com uma vida completamente esbudegada. Mas decidiu Deus que aquele vaso fosse canal de palavra que vinha de Deus. Deus pode usar um jumento, uma jumenta? Deus pode usar uma pedra? Pode. Ele pode, Ele é Deus. O bonito desse texto é que o carcereiro ele não começou a discutir.
Quem é você, seu preso, que já apanhou, que está sentenciado e que talvez amanhã você vai ser morto? Quem é você para falar comigo? Quem é você? Você não tem autoridade, você é um preso. Eu sou a autoridade aqui. Eu não vou dar trela para você, eu não vou te ouvir. Aí eu lembrei na Bíblia, irmãos, que há um texto na palavra de Deus, que quando eu não sou capaz de ouvir alguém que está abaixo de mim, mas esse abaixo de mim, naquele momento, na verdade ele é porta-voz de Deus para mim. Quando eu não sou capaz de ouvir isso, eu vou pagar uma conta muito pesada. Atos capítulo 20, final de Atos, o texto tem uma história linda, capítulo 27, olha que ironia, que santa ironia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Sabe quem é Paulo aqui? Ele é o preso, sentenciado, sendo levado a Roma para uma pena maior. É ele que está admoestando, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Agora olha o que está no versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O texto está dizendo que o centurião romano, ele dava mais valor ao que o piloto e o mestre do navio falava, do que o preso estava falando. Alguém já disse aí fora que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. E eu percebo, irmãos, que muita coisa poderia não estar acontecendo se a gente parasse um pouco mais para dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Muita coisa não estaria acontecendo se a gente parasse um pouco para dizer: Senhor, eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar diante da tua voz. E se a tua voz vem até mim, Senhor, através de alguma coisa que eu não consigo entender, mas eu vou discernir que esta é a tua voz. Esta é a tua voz. Então nesta noite vamos pensar a seguinte coisa: até que ponto você entende que o que você está fazendo, mesmo que esteja sendo construído em cima de uma verdade que você tem como verdade, até que ponto você entende que isso é uma coisa ruim para você? Há uma coisa muito perigosa em nós, que é a vontade própria, que é o nosso eu. A gente bate: não, eu sou assim, e vou viver assim, eu não morro, eu morro assim, e eu não me curvo, eu sou assim, e ponto final. E às vezes nós estamos tendo um comportamento correto em cima de um princípio errado. José está certo em fugir? Teoricamente sim, porque José, ele decidiu que Maria não vai levar culpa, ele não vai ser a pessoa que fez aquilo num consenso com ela. Ela está grávida? Ela só tem a mim? Então a gravidez deve ser minha. Em alguma razão, alguma coisa aconteceu. Mas eu vou fugir, porque eu não quero infamar. Eu quero que a infâmia seja colocada na minha vida. O princípio de José é um princípio que tem lógica, que tem sentido. Correção, valor, atitude, moral, respeito. Ele não quer machucar a menina. O princípio do carcereiro é a mesma coisa. Fugiram todos, é o que ele deduz: eu me mato, porque eu estou envergonhado. É melhor eu me sacrificar, para que as pessoas digam: o coitado, ele morreu, ou talvez alguma coisa aconteceu e ele morreu, está morto. Fugiram todos os presos, mas o carcereiro está morto. Sabe, eu quero que você que veio hoje aqui, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, se dê o benefício e o direito de avaliar algumas coisas que você está fazendo, ou que você tem feito, ou que você
esteja praticando. Em cima da pergunta que Paulo faz no capítulo 16, não te faças nenhum mal. É muito fácil a gente colocar sempre a culpa no diabo. É muito fácil a gente transferir sempre. Pastor, o diabo está furioso, o diabo está, olha, pastor, o diabo está que está. É muito fácil a gente colocar na conta corrente de Satanás. Mas nem sempre, irmãos, o primeiro grande culpado é esse diabo. Algumas vezes, o primeiro grande culpado sou eu mesmo, é você mesmo, que não tomou ainda uma decisão radical, final, de dizer: Satanás, chega. Decidir, chegou, parou. Uma decisão radical de dizer: acabou, eu não mais vou me deixar dominar por isso. Nem que eu tenha que ter uma atitude muito forte, mas eu não mais vou me deixar dominar por isso. Eu quero que nesta noite, hoje durante o dia, o texto de Romanos ardeu no meu coração o tempo todo, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então eu já tenho uma palavra de Deus que diz: o pecado, ele pode não ter domínio sobre a minha vida, e eu vou decidir isso hoje. Então eu quero hoje começar enumerando o que eu estou fazendo que está me prejudicando. O que eu estou fazendo que está me ferindo em algumas áreas, em algumas coisas. Não te faças nenhum mal, nenhum. E sabe, somente eu posso hoje descobrir dentro de mim, dentro desse guarda-roupa, o que aqui dentro está me prejudicando. Só eu. Na era da internet, que é uma dádiva, que é uma bênção de Deus, mas o que me assusta é que a mesma internet, que é uma dádiva de Deus, ela também está sendo uma praça de morte do diabo. E somente a pessoa pode decidir, a tomar uma decisão. O que está me fazendo mal? Durante um período nós tivemos aquele filme, já falamos aqui, filme de casal, de relacionamento, em que o bombeiro decide destruir o computador da casa dele. Ele decide quebrar aquilo a paulada, porque ele está dizendo naquele ato: essa maquininha, essa caixinha não vai mais me prejudicar. Eu preciso decidir, eu preciso pensar quais são as coisas que estão me fazendo mal. Vai da internet, da televisão, a um descontrole na minha prática de vida, há um sono em excesso, há uma preguiça em excesso, há um cruzar de braços em excesso, há uma amizade que é prejudicial. O Salmo 1 declara com todas as letras que eu não posso andar, que eu não devo me deter, que eu não devo estar juntos. Mas eu tenho que decidir isso, sou eu. Então, quais são as coisas que eu hoje quero dizer: Deus, dia 9 de setembro, quais são as coisas que estão me fazendo mal? Grife essa expressão, por favor. Não te faças nenhum mal. Eu quero pedir a Deus hoje que o Espírito Santo, ele tenha liberdade dentro de você. Sabe, o pecado, ele vem de maneira tão assustadora que vai nos envolvendo. Eu disse hoje, nesse encontro que estivemos nesse fim de semana, alguém que disse: pastor, eu era envolvida com o departamento da igreja, com um adolescente, mas passei para a universidade, e estou fazendo um curso superior, e fiz amizades que não eram da igreja, e criei amigos que não eram da igreja.
E de repente começaram a chegar os convites. Sábado à noite vai ter uma night. Sábado à noite vai ter um negócio. Vai ter uma festa. E eu comecei a ir às festinhas. E a pessoa falou chorando copiosamente. Mas chorando muito, muito. Pastor, eu já estou fumando, bebendo. Sabe? Não te faças nenhum mal. É muito fácil botar a culpa no diabo. É o capeta, é o demônio que está falando. Não, 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 não. O diabo apenas coloca diante de mim os pratos. O diabo coloca diante de você as propostas. Mas graças a Deus, você tem um botãozinho de liga e desliga. Você tem uma decisão de dizer: eu não vou me deixar. Daniel na Babilônia, diz o texto que ele assentou no seu coração. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Eu quero nesta noite proclamar uma noite de mudança de vida para cada um de nós. Porque somente eu posso dizer hoje diante de Deus: Senhor, eu sei o que está me fazendo mal. Eu sei. Você sabe? Ou você vai dizer: pastor, eu não sei, eu sou meio doente mental. Você não é não, você sabe. Você sabe o que está fazendo mal a você. Há um texto que, irmãos, eu desde jovem, eu me peguei nesse texto. E esse texto, ele falou muito ao meu coração. Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, versículo 10, coloque na tela por favor, irmãos. Eu era bem jovem, eu devia ter talvez 22 anos de idade, 23 anos, quando esse texto veio no meu coração. E eu passei a olhar esse texto com muita constância na minha vida. Provérbios capítulo 1, versículo de número 10. 10 em diante. Do 10 ao 15. Provérbios capítulo 1, versículo 10 ao 15. Eu quero que você marque esse texto na tua Bíblia. Registre essa palavra. Eu vou ler aqui enquanto ela procura colocar na tela. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Oh meu Deus! Se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Você pode dizer não aos convites que estão chegando. Você pode. Eu queria ouvir de você a seguinte coisa: eu posso. Diga, eu posso. Diga, eu posso. Eu posso. Eu posso. Você pode dizer não. Agora, bonito desse texto é a maneira como Salomão coloca para nós essa palavra. Olha que coisa linda. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, é uma sedução. Se eles querem te seduzir, é uma sedução. Não consintas. Essa semana passada a polícia prendeu um grupo de rapazes torcedores de um time qualquer do Rio de Janeiro, sem falar o time do Rio de Janeiro. Era uma torcida organizada aqui, pegou um torcedor de outro time e massacrou de pancadas. A polícia prendeu todos eles. Você viu na televisão, você viu no jornal. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi o depoimento da mãe de um daqueles rapazes. Eu não sei se você viu aquilo. Eu chorei com aquela mãe dizendo. A mãe disse: meu filho era um bom filho, estudante, servia na marinha de guerra. Aí meu filho um dia entrou para a torcida organizada e meu filho virou um monstro. Eu não conheço mais o meu filho. Meu filho sai de casa para massacrar pessoas e bater em pessoas. E a mãe disse: aquilo é quadrilha, é formação de quadrilha. A mãe que disse. Não te faças nenhum mal.
E depois não diga: pastor, o diabo me deu uma rasteira. É mentira, é mentira. O diabo vai dar rasteira em quem fica brincando perto dele. Você pode ler comigo? Filho meu, se os pecadores, observe que está no plural, são muitos. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Essa semana, Universidade do Espírito Santo, você também deve ter visto isso. Uma rave no campus da universidade. Uma jovem estava na rave e decidiu ir lá no banheiro. São áreas grandes com unidades separadas uma das outras. E um outro jovem, provavelmente já com muita droga dentro da cabeça, do corpo, da alma, a rendeu e a levou para o mato para produzir um estupro. Ela gritou, se machucou, esperneou. A segurança ouviu gritos de socorro, de me ajude, e chegou a tempo, antes daquela tragédia ser consumada. E ele foi preso, aquele rapaz. Mas sabe, ela estava numa rave. Ela estava numa rave. E permita-me a ignorância, a total ignorância. Eu nunca ouvi falar em batismo com o Espírito Santo em rave. Se você ouviu, por favor, me conte. Eu ainda não escutei isso, que numa rave Deus batizou com o Espírito Santo. Eu não sei, pode até ser que aconteça, eu não sei. Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Siga o texto. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Você já olhou torcida organizada? Por que bate na outra? Só porque a outra torce por outro time. A pessoa apanha só porque torce por outro time. Ele vai apanhar porque ele aprendeu a gostar de outro time de futebol. Meu Deus, que loucura é essa? Deixou de ser esporte para ser uma praça de guerra. Espartacus, que isso? Vamos espreitar e vamos derramar sangue. Traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Isso aí é roubo, é formação de quadrilha. Isso é apropriação da coisa que não é dele. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Eu queria que a igreja grife essa sentença final, por favor, Jack. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Você pode dizer isso para mim hoje? Pode repetir, amém ou não amém? Vamos repetir? 1, 2, 3. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não te ponha a caminho com eles. Aí fora, tudo já foi desconstruído. Aí fora, virgindade já foi desconstruída. Pudor já foi desconstruído. Valores já foram desconstruídos. A pesquisa diz agora o número assustador de pessoas que já usaram drogas. E tem um grupo aí de endemoniados querendo legalizar a maconha. Maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. É a porta de entrada. Primeiro começa com baseado e depois começa a se andar em áreas mais tenebrosas. Mais tenebrosas. Porque você já deu legalidade. Isso é um fator espiritual. Isso é algo espiritual. Se der legalidade, o diabo vai estabelecer o trono dele. Nós falamos aqui dias atrás, uma vítima de Deus, uma mulher de Deus que não vigiou e se envolveu no crack, está lançada lá. Estamos orando por um projeto lindo do nosso pastor Cláudio para fazer uma ação muito forte sobre isso.
as vítimas que estão se envolvendo na coisa do crack. Mas sabe, tudo começa assim, ó: filho meu, não te ponhas a caminho com ele. Não está aqui, o pai já pediu oração, então eu posso avisar a igreja, aviso aos navegantes. Uma jovem, com muita queda para música, se envolveu na internet com um grupo de punks, pessoas que gostam de uma música diferente, é uma mistura de punk com gótico, com não sei mais o que, é uma coisa bem maligna. E essa menina passou agora só a usar roupa preta, tênis preto, calça preta, meia preta, blusa preta, uma moça bonita. E o pai disse: pastor, a minha filha, pastor, nem mais quer conversar comigo, uma adolescente. Ela fica no quarto com o computador dela, pastor, ela não me dá mais nem atenção. Me aproximei dela e ofereci a ela uma bolsa de estudo integral aqui na igreja para estudar música. Falei: você vai tocar muita coisa, você é fera. Eu tentei botar ela lá em cima, mas não teve jeito, porque as amizades dela, aí descobri que as amizades dela, o núcleo é no Rio Grande do Sul. Agora em Curitiba, o pastor me disse: pastor, o estado mais tenebroso do Brasil não é a Bahia, é o Rio Grande do Sul. É o mais tenebroso, as trevas estão campeando naquele local. O núcleo que atingiu essa menina é o núcleo de lá. São grupos de jovens daquela região do Cone Sul ali. Mas eu só começo a achar o caminho da solução quando eu descubro, ou eu consigo discernir o que está me fazendo mal. E é nisso que eu quero bater nesta noite. Volta o texto novamente de Atos. O que está me fazendo mal? Não te faças nenhum mal. Eu posso descobrir o que está me fazendo mal. Quer ver como eu posso? Lucas 15 diz o filho pródigo: na casa do meu pai, até os empregados têm comida, e eu aqui pereço de fome. Eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. O filho pródigo descobriu que no chiqueiro ele estava sendo prejudicado. E sabe quem sai do chiqueiro? É ele que decide sair do chiqueiro. O convite nesta noite é este: eu decido hoje dizer: isso que me faz mal, eu vou dar um corte hoje. O que me faz mal? É o grupinho de amigos que eu consegui? Eu vou romper hoje. Eu vou romper hoje. O que me faz mal? É essa vontade de fazer isso. Eu vou romper hoje. Hoje eu vou romper hoje. O que me faz mal? É passar pela porta daquele local aonde vende a droga. Eu vou mudar a direção. Eu vou passar pelo outro quarteirão. O que me faz mal? É o lugar que eu trabalho, porque lá todo mundo está usando. Eu vou pedir demissão. Eu vou mudar de emprego. Mas eu vou decidir hoje que não vai mais me fazer mal. É possível isso hoje, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É possível hoje, porque o sangue de Jesus, ele foi derramado para nos libertar de toda a maldição do diabo. É possível hoje, porque a palavra de Deus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é verdade hoje. Provérbio diz: olha, você não deve se pôr junto com eles. Não se ponha a caminho com eles. Toda sala de aula, você divide uma sala de aula em grupos, não divide? Você tem lá os nerds, né? Ou os cabeçudos, ou até um nome mais pejorativo. E tu tem a galera que não quer nada com nada. Agora, quando vem o vestibular, quando vem os concursos, você sabe quem passa nos concursos? Você sabe quem conquista os lugares? Eu garanto a você que é a galera que foi criticada na escola. Os cabeçudos, os nerds, são eles que vão conquistar
os lugares. São eles. Porque eles decidiram que não vão se misturar com quem está andando num caminho que traz prejuízo. Você consegue entender que uma vida sexual ativa fora do casamento te prejudica? Você consegue entender que um comportamento estranho te prejudica? Você consegue entender? Se você consegue entender isso, Deus hoje tem escape de livramento para você. O carcereiro entendeu, não te faças nenhum mal. Ele então parou, e quando ele parou, ele disse: o que eu faço então? O que eu preciso fazer? Jesus, precisa receber Jesus. E ele recebe Jesus, e ele passa pela conversão, ele, a casa dele e a família dele, e todos são transformados pelo poder de Deus. Amém? Diga para quem está do teu lado, diga assim: nesta noite, Deus tem mudança de vida, de história. Deus tem. O que está te fazendo mal? Pastor, está me fazendo mal, pastor, eu não tenho um controle financeiro. Pastor, o que me faz mal, pastor, é que eu estou até aqui de dívida. Pastor, o que está me fazendo mal, pastor, é que o meu estudo parou, porque eu me mantive com... Pastor, o que está te fazendo mal? Só você sabe. E em nome do Senhor Jesus, você vai hoje tomar a decisão mais importante da tua vida. Para algumas pessoas eu vou dizer uma coisa muito radical: cancele o teu Facebook, cancele o teu número de celular, cancela ele, muda, quebra isso aí, joga fora, vá para outra operadora, porque você veio de lá, você estava na lama, aí você começa a andar com o Senhor, mas os registros, o book ainda continua lá. Há um tempo atrás eu conversei com alguém que andou fazendo umas estripulias aí fora, estripulias na área do prazer. Pastor, o diabo está furioso comigo, pastor, me ajuda em oração. Aí fiz assim: aqui, pastor, só mensagem o tempo todo chegando, mas eu já disse, eu agora mudei. Eu falei: me dá um gato morto aqui, que eu vou te dar uma coça até o gato miar. Ô varoinha, tu quebra esse celular, cancela essa linha, que o capeta não vai mandar mais mensagem para você. Você quebra essa linha, você cancela essa linha. Aí você coloca uma outra linha. Mas pastor, essa linha é minha, ó. Eu falei: então continue nessa tua batida, porque a palavra de Deus para a mulher que foi apanhada foi essa: ninguém te condenou, ninguém te apedrejou, então vá e não peques mais. Quero dar a você hoje 30 segundos de reflexão. O que está te fazendo mal? O que está te fazendo mal? E eu peço a Deus que você tenha juízo e bom senso para descobrir, discernir o que está te fazendo mal. O que está te fazendo mal? Ah, pastor, é aquele rapaz do meu trabalho, o dia todo me contando historinha no ouvido. O ditado lá fora diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que está te fazendo mal? O que está te fazendo mal? Então você vai decidir isso hoje, e vai dizer: Satanás, até ontem você cirandou, mas a partir de hoje você não ciranda mais. Davi, depois do pecado, Davi disse: eu não porei coisa má diante dos meus olhos, eu não vou pôr. Ele decidiu: eu não vou pôr mais coisa má diante dos meus olhos. Inversão de papéis.
Um preso que fala com uma autoridade, e a autoridade está pensando que está agindo certa, mas está agindo errada, porque os valores são errados, os conceitos são errados. Eu quero nessa noite orar contigo. Sabe, tem coisas que você não sabe como é que Deus vai fazer. Essa tarde foi uma tarde de muita angústia. Muita angústia. E o Senhor, de maneira muito clara, Ele disse: trate do tema pecado, da continuação, da repetição, da prática quanto mais. Trate disso. A grande pergunta é esta: não te faças mal. Você não tem o direito, o teu corpo, ele foi criado por Deus para ser o templo do Espírito Santo. Você foi criado por Deus para ser algo para louvor da glória dEle. Então você pode dizer: pastor, o que está me fazendo mal, pastor, é esse tipo de coisa que eu tenho comido, então eu vou parar com isso hoje. Eu vou parar com isso hoje. Eu acho engraçado, irmãos, que quando o médico lá fora diz para o ímpio: pare de fumar, o ímpio para. Pare de beber, o ímpio para. Engraçado isso. O cara fumou a vida toda. Aí o médico fala: olha, se você continuar fumando, tu está morto. Aí ele para de fumar sem aceitar Jesus, sem vir para a igreja, sem ler a Bíblia, só porque o médico falou e ele não quer morrer. O que está te fazendo mal hoje? O que você sente que está te fazendo mal? Sabe o que essa moça falou para mim, filha de pastor? Pastor, é incrível, pastor, a glória é vã. Ela dizendo pastor, eu chego na igreja, pastor, me dá uma tristeza tão grande por aquilo que eu fiz na sexta e no sábado. Me dá uma tristeza tão grande, pastor. Mas eu estou em crise, eu já estou até crendo de Deus. Falei: que coisa interessante. Você vai para a balada sexta e vai para o culto domingo, e você se sente profundamente infeliz e vazia. E por que vai na outra sexta? Por que você vai na outra sexta? Por quê? Você pode hoje decidir: chega, nunca mais. Foi a última balada. Eu não quero hoje sentenciar quem foi. Eu não quero hoje sentenciar quem foi sexta-feira para uma balada, ou que fez alguma coisa maluca nesse final de semana. Eu quero tratar de outro assunto. Uma estrada nova que começa hoje. Uma decisão hoje nova. Pastor, eu decidi hoje. A última balada foi semana passada. A última balada foi sexta-feira. Agora é um começo novo. Agora eu vou começar um caminho novo, porque eu decidi que eu não quero mais que nada venha me prejudicar, porque eu fui criado e criada para louvor da glória do Senhor. Você crê nisso e pode dizer amém, meu irmão? Diga comigo assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual foi o pecado? Sexual. Há perdão para esse pecado. Qual foi o pecado? Um comportamento inadequado? Há perdão para esse pecado. Qual foi o pecado? Um desvio de conduta? Há perdão para um desvio de conduta. Qual foi o pecado? Drogas, bebida, álcool. Há perdão no sangue de Jesus para isso hoje. Há perdão. Agora, somente você vai decidir: não te faças nenhum mal. Terminou o tempo de fazer sofrer o teu próprio corpo. Irmãos, o pecado tem um preço. O pecado é uma coisa paradoxal, porque ele é gostoso. Há um gozo no pecado, não tem como negar isso. Mas o pecado tem um preço, irmãos, que eu diria que é impagável. Impagável. Ele é impagável. O preço do pecado é impagável, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Cerveja é bom, desce redondo, diz a propaganda, mas leva à morte. A droga é boa, é uma viagem, mas leva à morte. O sexo fora do casamento, o sexo é uma coisa boa, mas destrói a família, destrói a honra, destrói todas as coisas, denigre, acaba. O salário do pecado é a morte. Nesta noite,
Eu quero lançar um desafio para você hoje. O desafio é a palavra que Paulo ministrou na vida daquele carcereiro, o preso falando para o solto, sabe? O preso ministrando para quem está livre. Livre, livre, não te faças nenhum mal. Foi a última madrugada que aquele preso, que na verdade era preso e achava que era solto, ele esteve naquela situação. A vida dele mudou naquele dia. Eu quero fazer um pedido a você hoje. Quero pedir que você curve a tua cabeça onde você está, porque eu quero te fazer um pedido, uma proposta pelo Espírito Santo. Você consegue escrever mentalmente coisas que estão te prejudicando? Você consegue escrever mentalmente coisas que estão te prejudicando? Compulsão por compra está me prejudicando, pastor. Cartões de crédito estão me prejudicando, pastor. Conversa fiada na internet estão me prejudicando, pastor. Um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cigarro, um pequeno baseado estão me prejudicando, pastor. Estão me prejudicando. Pastor, um vício de masturbação está me prejudicando, pastor. Pastor, um vício por revistas, por sites, está me prejudicando, está me prejudicando, está me prejudicando. Pastor, eu estou numa rede social meia maluca aí, meia doida, está me prejudicando. Pastor, eu tenho um grupinho na minha universidade que está me prejudicando. Pastor, eu nem sei mais onde anda a minha Bíblia. Eu parei com a minha vida espiritual. Eu estou vivendo apenas de fachada. Isso está me prejudicando. Isso está me prejudicando. Eu quero que você enumere hoje algumas coisas que estão te prejudicando. Mas eu quero que você faça isso com toda sinceridade. Você não precisa falar para mim. Eu não sou Deus para ouvir a tua lista. A lista é um assunto teu com Deus. Eu quero só que você diga assim: Deus, eu me rendo hoje, eu me rendo. Isso está me prejudicando. Isso está me prejudicando. Isso está me prejudicando. Algum tipo de música que você está curtindo está te prejudicando. O que está te prejudicando? Isso é o segredo do mais profundo do teu ser. O que está te prejudicando? A notícia para você hoje é que esse lugar, a Bíblia diz que é chiqueiro de porcos. Esse lugar é lugar de provação, de humilhação e de fome. E sabe, a Bíblia diz que se você entender que isso te prejudica, Deus te dá hoje graça, poder para sair daí e caminhar para a casa do Pai. Eu quero nesta noite desafiar você hoje a dizer: hoje, 9 de setembro, foi o último dia que estas coisas me prejudicaram. O último dia. Você entendeu o que eu falei? Em nome de Jesus, eu declaro hoje a tua libertação desse lugar. Eu declaro hoje que o diabo é vencido. O diabo é derrotado hoje da tua vida. O diabo hoje não tem mais poder na tua vida, na tua mente. Eu declaro hoje que a tua mente não vai ser mais assaltada por esses pensamentos. Você não vai ser mais hoje envolvido com essas vontades, esses desejos. Você hoje não vai mais, porque você hoje está dizendo: Deus, eu sei o que está me prejudicando. Eu sei o que está me prejudicando. Sabe, irmãos? Se você não sabe, meu irmão, você se torna vulnerável e vítima nas mãos do diabo. Eu não estou falando só para você, não. Eu estou falando para mim também. Você lembra do pastor americano? O grande pastor americano, que era viciado em pornografia. Você lembra daquele pastor? Aquele que cantava com com maestria, tocava com maestria, pregava com maestria. Ele próprio não pôde discernir o que prejudicava ele.
E ele se escondeu numa verdade tola, boba, de não querer confessar o pecado. Sabe por quê? E a minha reputação onde fica? Maldita reputação. Jogue essa reputação no vaso e dá descarga nela, porque é melhor jogar fora a reputação e receber a coroa de glória do Pai, do que com uma reputação viajar de primeira classe para o inferno. Você entende isso hoje? O que está te prejudicando? Não te faças nenhum mal. Não é o diabo não, carcereiro, é você mesmo que está se prejudicando. Você entendeu isso hoje? Eu quero que você agora saia do teu lugar agora. Você não precisa falar nada, não precisa dizer nada, mas eu quero que você, num ato de fé, venha neste altar e diga para Deus, não é para mim, vai dizer para Senhor, hoje eu deposito no teu altar as coisas que estão me prejudicando. Sai do teu lugar agora, rapidamente. Você não vai deixar passar essa noite em branco. Você não vai deixar. Você não vai dizer para mim o que está. Eu não quero saber. Eu não tenho poder para mudar você. Mas aqui tem um que tem. Aqui tem um que tem poder para mudar você hoje. Se você crê nesta palavra. O que está te prejudicando? Agora venha quebrantado, venha contrito, venha derramando a tua alma hoje e dizer: Deus, eu discerni o que está me prejudicando hoje, e eu coloquei um ponto final. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso mesmo, derrame o coração, rasgue a alma, derrame a alma e diga: Deus, coloca para Deus hoje, coloca para Ele. Deus, eu hoje descobri o que está me prejudicando, o que me faz mal. Eu descobri essa amizade que eu tenho, essa coisinha que eu tenho, eu descobri o que me faz mal. Eu descobri essa conversinha mole, essa conversinha pegajosa, eu descobri o que me faz mal. Você hoje vai fazer uma aliança com o Senhor, vai fazer um pacto com Deus, e vai dizer: Deus, eu vou começar uma vida nova a partir de hoje, eu vou começar uma história nova a partir de hoje, eu vou começar um momento novo a partir de hoje. Você entendeu o que eu falei? Sabe, eu decido hoje. Diga assim: eu decido hoje. Diga: eu decido hoje declarar que o diabo não vai reinar mais na minha vida, na minha casa, na minha mente, no meu corpo. Eu decido hoje. Paulo diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Eu decido hoje. Eu decido hoje. Você decide hoje. Satanás não vai mais. Eu não vou mais. Eu mesmo não vou mais me mutilar. Eu não vou mais. Porque eu vou ter Cristo na minha vida. Estenda as mãos para cá, para esses amados de Deus. Algumas vidas, as lágrimas estão lavando o rosto. Sabe, irmãos, é uma hora de batalha espiritual. Aqui tem pessoas que estão lutando bravamente para quebrar a maldição, para quebrar o hábito, quanto mais, para quebrar isso. Uma luta, uma batalha. Mas sabe, irmãos, há um Deus que transforma, há um Deus que liberta, há um Deus que escreve uma história nova, E eu quero nesta noite, juntamente com a igreja, declarar que Deus hoje tem libertação nessas vidas. Você concorda? Pode dizer amém? Diga assim: Deus hoje, Ele tem libertação total nessas vidas. Deus tem hoje libertação total nessas vidas, completa nessas vidas, no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos nesta noite com a tua igreja. Senhor, o diabo é o pai da mentira. O diabo, Deus, ele nunca se firmou na verdade. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas a tua palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para anular as obras do diabo. Mas Pai, o poder de Jesus em nós, ele acontece quando nós aceitamos o poder de Deus, quando nós confessamos que Deus é poderoso para fazer isso, quando nós reconhecemos o nosso pecado
e nos arrependemos do que fazemos. Senhor, aqui estão vidas que estão chorando. Ó Deus, eu quero declarar que nesta noite foi a última vez que o diabo se irandou, a última vez, porque hoje eles decidem hoje a dizer: Satanás, chega, eu agora decidi viver para Deus. Senhor amado, limpa, Pai, os corações. Venha tocar com uma tenaz, do teu altar, uma brasa viva. Venha tocar nesses lábios. Não mais palavrões, não mais palavrões, não mais pensamentos malignos, não mais, em nome de Jesus. Purifica, Pai, os corações, purifica as vidas, lava com o teu sangue, em nome de Jesus. Dizemos amém. Amém. Fique de pé, aplauda o Senhor. Eu sou amigo de Deus, eu escolho isso todo dia. Já morri pra minha